Fala pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo aqui do canal. O objetivo agora do canal, mudou um pouco a pegada, vocês podem ver os vídeos anteriores aí, não tem nada a ver com a temática de agora. Depois eu tenho até que ocultar esses vídeos aí. Mas a pegada aqui agora a gente vai trabalhar voltado para profissionais de educação física ou até mesmo nutricionistas que querem aumentar o seu faturamento. Eu fiz uma enquete lá no Instagram, o Instagram é @o.novo_, e daí você vai seguir lá e vai interagir. Eu coloquei algumas caixinhas de perguntas essa semana e alguns profissionais de educação física colocaram a sugestão de tema para esse vídeo de hoje, e eu percebi que a grande maioria tá muito apegada com essa questão de escalar. Só que antes de a gente pensar em escala, a gente tem que pensar se a estrutura ela tá rodando, se ela tá funcionando, se ela tá atendendo bem os clientes, está tendo recompra, se está tendo indicação. Porque eu acredito que esse é o auge, né? Se a sua estrutura está funcionando bem, está prestando um bom atendimento, bons resultados para o seu cliente, ele te indica. E daí sim você está preparado para uma escala. Mas ainda assim, antes dessa escala, eu acredito fortemente que tem uma etapa muito importante, que é a etapa de funil e de captação de novos clientes. Na verdade, você tem que ter vários canais de aquisição, várias estratégias de poder atingir o seu cliente, impactar ele de alguma forma para poder trazer ele para dentro da sua estrutura. Essa aula que a gente vai fazer aqui hoje, eu vou disponibilizar ela também para vocês, o documento em PDF. Quem quiser, é só ir lá no meu Instagram, pode ser o meu pessoal também, e digitar no direct doc02. Tem que digitar exatamente como está aqui, doc02, que daí eu vou te mandar, tem uma automação lá. Se não tem ainda, eu vou arrumar essa automação lá, para poder encaminhar esse PDF para você ter acesso a tudo que a gente vai abordar aqui. Ao longo das mentorias que eu vim fazendo com o tempo, eu percebi que os profissionais que performaram melhor foram aqueles profissionais que eu abordei a parte de desenvolvimento pessoal. Porque a parte técnica, deixa eu colocar aqui para baixo, a parte técnica, isso daí a maioria tem acesso. Qualquer meia hora de estudo, de Google, de YouTube, de até mesmo livros, audiobooks, você consegue obter bastante informação a respeito de vendas, de mercado, de negociação, de precificação, de oratória. Você consegue, tá tudo aí na internet. Na verdade, quando você contrata um profissional, você só está contratando a organização que ele está te passando. Ele está te passando um método que ele desenvolveu, ele está te passando uma ordem lógica, uma sequência cronológica de estudo, mas você encontra tudo. Tudo que você precisa você encontra aí na internet, inclusive em canais no YouTube como esse. Mas a questão é a seguinte, esses mentorados, esses profissionais que eu abordei mais essa parte de destravar mesmo, é até complicado eu falar porque fica parecendo papo de coach, mas você que está assistindo aí, você tem muitas travas que te impedem de prosperar. E tem uma frase que eu gosto sempre de passar para os meninos, é o seguinte: venda como se sua vida dependesse disso. Você só vai começar a dar valor naquilo que você está fazendo para poder realmente escalar, para poder realmente vender mais, a partir do momento que aquela for a única opção de vida que você tem. Ou quando você tem uma pessoa que você ama dependendo de você, ela está no hospital, ela está acamada, ou seja seu pai, sua mãe, que você quer proporcionar uma vida melhor para eles, ou você tem um filho, uma filha, e você quer proporcionar um futuro melhor para essas pessoas que você ama. Aí sim eu tenho certeza que você vai colocar toda a sua energia e vai dar seu sangue para fazer aquilo ali dar certo, sabe? Mas se você não começar a enxergar isso que eu estou te passando aqui, esse modelo de negócio como uma prioridade na sua vida, dificilmente vai dar certo. Se você é aquele personal acomodado, que vai lá, acorda cedo, dá suas aulas, volta para casa, dá uma descansada, volta à tarde de novo, dá mais aulas até 10, 11 horas da noite, e no outro dia repete tudo de novo. Chega final de semana, ainda tem colegas que dão aula sábado, que eu sei que tem. Alguns ainda dão aula domingo, fazendo reposição. Então isso, cara, isso não é vida. É a corrida dos ratos que a gente fala. Você vai estar correndo ali, ó, naquela rodinha ali, e não vai sair daquilo ali, porque você não tem perspectiva. E tem os outros profissionais até que conseguem ganhar bem, né? A gente aqui em Goiânia, eu sou de Goiânia, para quem está assistindo de fora, eu estou em Goiânia hoje, e a academia referência que a gente tem aqui na cidade é a Flex. Inclusive é uma das maiores academias da América Latina. Diria que dá uma briga boa ali com a Ironberg. O que acontece? Tem profissionais lá dentro que faturam 10, 15, até 20 mil reais por mês. E para isso eles já estão acomodados.
tem um carro bom, mora bem, não passa necessidade, faz 1, 2 viagens ao ano ali, mas é aquilo ali, não vai passar daquilo ali. Por quê? Porque ele está vendendo a hora dele, ele não consegue escalar aquele serviço. No máximo ele vai conseguir ter mais alguns alunos ali no online só, porque ele depende da hora dele, dificilmente ele escala. Já na consultoria online, ela também é limitada, porém o teto é maior. Você consegue chegar num faturamento de 50, 60, até 100 mil mês se você conseguir colocar as estratégias certas para rodar da maneira certa. Você consegue sim ter um teto maior. Então é uma estrutura que ela escalona mais. A gente pode até fazer depois uma aula falando sobre isso, sobre escala e sobre escalonar. Bom, retomando aqui, quando você começa a dar prioridade para as coisas na sua vida, as coisas elas começam a acontecer. Então, trate as vendas para o seu negócio assim como você precisa do oxigênio para viver. As vendas ela é o oxigênio da sua empresa, da sua estrutura, do seu faturamento, tá bom? A gente falou um pouco na aula passada sobre surfar ondas. E eu não dei exemplos, né? Eu só falei que a gente tem que estar atento com as ondas, que os mercados estão... o mercado fitness ele está muito sofisticado e de fato está. E acabou que eu não entreguei, né? Qual que é o ouro? E a onda que a gente está tendo no momento são funis interativos de quiz ou até mesmo quiz gamificados. O que é quiz gamificado? Mais pra frente aqui eu vou contar pra você o que é um quiz gamificado. Tô tentando também, né, como é o meu segundo vídeo, vai perdoando aí, tô tentando fazer esse vídeo o mais breve possível para não ficar chato, não ficar arrastado. Quero ver se a gente finaliza aqui em 10 minutos, no máximo 15, tá bom? Então, sobre as ondas, a onda atual que a gente está passando é essa onda de quiz interativo. Ali você consegue captar o cliente, aumentar o nível de consciência, expandir a consciência dele em relação ao problema, a dor que ele tem, e no final você apresenta a solução que é o seu produto ou serviço. Você pode ainda levar ele direto para o serviço, para contratar numa página de pagamento, ou você pode levar ele direto para o WhatsApp para fazer uma venda ali direta com ele. Mas enfim, sobre essas ondas, eu gostaria de falar também para você que é o seguinte, a gente só vai surfar a onda quem está dentro do mar. Quem está fora do mar não vai surfar a onda, não. Se você ainda nem começou no digital, se você não está posicionado, se você não sabe sobre vendas, se você não tem um produto ou serviço para prestar, não adianta você querer saber a onda, porque é como se você quisesse construir a casa do telhado de cima para baixo, não vai dar certo. Você tem que começar de baixo para cima. Então só surfa a onda quem está dentro do mar, tá? Só para lembrar. Bom, aqui, só para reforçar novamente, segue lá no Instagram, esse aqui é o Instagram para profissionais e esse aqui é o meu Instagram pessoal. O que eu gostaria de deixar claro aqui, porque essa semana teve algum atrito, né? Algum atrito, gerou ruído, essa é a palavra, gerou um certo ruído, porque a comunicação desse Instagram aqui, que é o meu pessoal, ela é uma comunicação para lead final, para cliente final, é aquele que quer contratar minha consultoria, que quer melhorar a forma física, hipertrofia, emagrecimento. Então a ideia aqui não é comunicar com um profissional de educação física ou nutricionista que quer melhorar o faturamento. Então você toma cuidado, se você for seguir o meu perfil pessoal, pode ser que em alguns momentos você se depare com algum comentário que eu faço que possa te magoar um pouco, mas fique em paz. Meu objetivo lá não é vender nada para você. Meu objetivo é aqui, ó, de te ajudar aqui, ó, o novo. Esse é o que é o Instagram para profissionais de educação física que querem melhorar o faturamento. Eu ainda estou estruturando uma forma de criar uma postagem ali, mesmo que seja semanal, para estar ajudando vocês com algum conteúdo de valor. Mas o conteúdo pro personal é esse aqui, ó, o.novo_, tá bom? Então vai lá, segue. Eu vou estar procurando pelo menos abrir uma caixinha, 2 por semana, para você deixar suas dúvidas lá, dicas, sugestões para próximos vídeos. Então basicamente é isso. Então, Instagram pessoal, minha comunicação lá pro personal às vezes é até passiva-agressiva, tá? Toma cuidado com isso. Bom, depois a gente pode falar sobre estratégias de posicionamento, tá? Isso é muito bom. Você que trabalha com mais de um tipo de público ou mais de um tipo de nicho, porque eu sei que tem profissionais aqui que tem outras empresas, vendem suplemento, vendem mulheres que têm loja de roupa fitness. Você tem que separar suas lojas, você tem que separar seu Instagram. É importante você ter posicionamentos diferentes, porque o posicionamento ele é conforme o público que está recebendo aquela informação, tá bom? Bom, próximo tópico aqui. Não ignore os resultados. O que eu quero dizer com isso? Sempre que você vai colocar alguma estratégia para realizar, para gerar alguma resposta, seja ela de venda, seja ela de conversão, algum tipo de conversão, de seguidores, de curtidas, de likes, de compartilhamento, sempre que você tiver algum resultado, não ignore esse resultado. Esse é um dos maiores erros, não só da nossa área, não só do nosso nicho,
de personagens, mas a ideia é sempre a gente pegar o resultado que a gente conquistou e analisar esses resultados. Eu gosto sempre de usar esse termo aqui do triplo A. O que seria o triplo A? O triplo A são 3 etapas onde você vai colher esses resultados. E você vai colher esses resultados. Não estou conseguindo deletar isso aqui. Aí, agora foi. Você vai colher esses resultados e vai ajustar. Você vai pegar o que você fez, analisar e ajustar e aplicar novamente. Quando você aplica novamente, você dá um tempo de resposta, o timing, espera ali 1, 2 dias e observa novamente e analisa novamente. Isso daqui é mercado digital. Você aplica o estímulo, analisa as métricas e ajusta. E nisso você repete. O que eu quero dizer com isso? Douglas, promoção Dia dos Namorados passou aí agora. Fizemos muitas vendas aqui na empresa. Só que eu acredito que poderia ter sido maior o faturamento. Consegui fazer ali em torno de 2 vendas e a outra o cara diz que o cartão vai virar no mês que vem. Como que eu faço para poder aplicar esse conceito aí de ajustar, aplicar e analisar para essa estratégia que eu utilizei? Bom, simples, vamos lá. Qual que foi o canal de aquisição? Foi o Instagram? Então beleza, você se posicionou aonde? No Story, no Feed, você fez um social selling, você foi no direct de cada pessoa? Beleza, com quantas pessoas você conversou? Dessas pessoas que você conversou, quantas delas responderam? Elas interagiram com a interação que você teve com elas? E dessas que interagiram com você, você conseguiu conversar com quantas de fato? Dessas que você conversou, você apresentou o serviço e conseguiu fazer quantas vendas? Você está analisando as métricas desse funil. E daí você ajusta. Você observa, poxa, se eu quero fazer mais vendas, se eu quero nessa ponta final aqui, eu quero que saia mais vendas, eu tenho que otimizar a boca desse funil. Então você vem otimizando desde a parte maior desse funil até a parte final. Então talvez você deveria ter se posicionado em mais fontes de tráfego, ou até mesmo dentro do próprio WhatsApp, tem os stories lá do WhatsApp, ou até mesmo Facebook, ou até mesmo lista de e-mails. Eu não sei se você tem lista de e-mails, mas deve ter lista de e-mails, tem que ter lista de e-mails. Atinge o maior número de pessoas, beleza, o que de comunicação que eu fiz que poderia ter surtido mais efeito para eu conseguir impactar mais pessoas? Como que foi feita a minha copy? Qual que foi o gatilho mental que eu utilizei para levar a pessoa a tomar uma ação para poder me responder? Então, essa análise ela é muito importante para você colher dados e replicar novamente. Douglas, aí eu vou esperar o Dia dos Namorados do ano que vem para fazer? Também. Você vai pegar essa mesma estratégia e replicar no ano que vem, mas você pode replicar ela no próximo final de semana, no próximo início de mês. A gente sabe que o 5º dia útil do mês é o dia que as pessoas recebem, né? Então, sempre que chegar uma próxima oportunidade, você vai pegar essa estratégia, ajustar ela e aplicar ela novamente, tá bom? Próximo tópico. É aqui que é o ouro da aula, ó. Funis de captação. Aqui eu vou citar pelo menos os principais funis, já trabalhei com todos. Uns convertem mais que outros, a depender do nicho, a depender do público, a depender da sua audiência. Mas eu vou citar todos que eu já trabalhei e os que eu ainda trabalho, que eu vejo que tem uma boa conversão. Esse daqui está no topo, é o melhor funil de aquisição de todos, direto para o WhatsApp. Você pode tanto fazer uma movimentação no seu feed ou story, levando direto para o WhatsApp. Douglas, como que eu faço isso? Coloca um link na bio, direto do WhatsApp. Douglas, mas eu queria colocar um site, eu vi que você tem um site, eu vi que o personal famoso, fulano de tal, ele tem site. Cara, o site, eu vou explicar isso aqui para vocês, vou até aumentar minha tela. O site é o seguinte, o site é um filtro. Entenda que o site ele é uma peneira. Vamos supor que você tem muitos clientes, muitos leads, né, potencial cliente, entrando em contato com você. E dessas, vamos supor que 100 pessoas entram em contato com você todos os dias. Dessas 100 pessoas, uma só fecha ou nenhuma fecha. Então qual que é a conclusão que a gente tem? Esse lead está desqualificado. Boa parte dessas pessoas que estão entrando em contato comigo não estão comprando, ou a minha comunicação tá falha em algum ponto, mas vamos supor que a sua comunicação tá boa, que ela tá afiada, que ela tá ajustada, sua persuasão, sua técnica de venda, ela tá boa. Mas aí tá chegando 100 pessoas e 1% só de conversão. Só uma pessoa tá comprando. Então tá errado. Você precisa passar por uma etapa anterior, passar esse lead por uma etapa anterior, que é uma etapa de qualificação. A página de vendas serve para isso, para qualificar. Dessas 100 pessoas que iriam cair no seu WhatsApp, agora elas vão passar a cair dentro de uma página de vendas. Isso é um insight muito poderoso que eu tenho certeza que a maioria de vocês
nunca pararam para pensar nisso. Eu tenho certeza que a maioria tem vontade de ter uma página de vendas top, bonita, bem diagramada, com design elegante, cheio de motion design, mas nunca parou para pensar qual é o porquê de ter uma página de vendas. Então entenda, se você está gostando desse conteúdo, você vai dar o like, vai deixar seu comentário aí embaixo, sua sugestão para o próximo vídeo. Essa interação é muito importante para eu continuar trazendo ouro aqui para vocês, tá? Então você precisa entender que a página ela é para qualificar o seu lead. Dessas 100 pessoas que vão passar a cair agora nessa página, e vai ter um botão de WhatsApp lá no final da página, lá embaixo, perceba, lá embaixo, ela vai passar por toda essa peneira, por todo esse funil, ela vai precisar ler, ela vai ver provas sociais, ela vai ver fotos, depoimentos, ela vai ver sobre você, quem você é, o que você já fez, quais as suas capacitações, formações, e aí lá no final tem um botão. Pode ter certeza, não vai cair mais 100 pessoas no seu WhatsApp, vai cair só 30. Ué Douglas, mas aí foi ruim demais essa troca. Não gostei dessa troca não, era 100, agora só tá caindo 20, 30. Mas desses 20, 30 pessoas que estão caindo, leads que estão caindo, são leads qualificados. São pessoas já preparadas para receber uma oferta porque ele já conhece mais sobre você, o nível de consciência está maior. Então a página ela serve para isso. Já acabei até falando da página, né? Ela tá aqui para baixo. Mas enfim, conselho que eu te dou. Se você não tem um volume bom de vendas, coloque direto o link de WhatsApp. Melhor coisa que você faz. Se você for na internet hoje, você consegue procurar no Google mesmo como que você personaliza o link do WhatsApp para ele já cair com uma mensagem personalizada. Olá, gostaria de saber mais informações sobre a consultoria online. É só ir no Google e colocar assim, personalizar mensagem do WhatsApp, link personalizável do WhatsApp. Depois, se você quiser, é só me chamar lá no direct que eu te mando o site que faz isso. Tem vários sites que fazem isso. Você vai pegar esse link e vai pôr na bio do seu Instagram, tá? Esse disparado, melhor canal de aquisição, porque aí você vai no 1 a 1, a gente chama isso de 1x1. O 1x1 é onde você vai conversar com a pessoa de fato. A gente pode voltar aqui depois num próximo vídeo ou passar um script para você, pelo menos um script básico, padrão, para você conseguir ter uma conversa ali, né, no mínimo digna com o seu cliente para poder converter essa venda. O próximo funil é um funil que eu gosto muito, só que eu utilizo ele mais na parte interna, que é um funil de chatbot que chama Typebot. Você vai lá no Google, vai digitar Typebot. Ele é um fluxo que você vai criando as caixinhas e vai colocando as mensagens que você quer que dispara em determinado momento. E aí a pessoa ela vai percorrendo esse fluxo. Você pergunta se ela já treina, sim ou não, aí ela passa para a próxima pergunta, tudo de maneira automatizada. É um robô que você cria, tá? Não é um atendimento artificial, ele não tem raciocínio, mas você programa ele, é você que dá um input, você que coloca as mensagens para ele disparar. E aí o cliente ele vai percorrendo esse fluxo e lá no final ele pode ter alguma chamada para ação, seja também para chamar para o WhatsApp, ou seja para fazer diretamente a conversão, que é a venda. Funciona muito bem até hoje, viu? As pessoas falam que o Typebot foi a onda de 2023, 2024, mas funciona até hoje, eu uso até hoje também, inclusive na estrutura interna. A onda do momento, né, que é o quiz interativo, onde a pessoa ela vai respondendo e ela vai tendo a sensação de que está personalizando algo para ele. É muito importante o quiz ele ter esse gatilho de personalização. Se não tiver essa sensação de algo personalizado, não faz sentido ter quiz. O Typebot funciona tão bem quanto, e eu acho que o design, a dinâmica do Typebot funciona muito melhor do que a do próprio quiz, na minha concepção. Então o quiz, se você vai utilizar ele, lembre-se de colocar sempre uma premissa de personalização. Como assim, Douglas? Quando o lead cai, você pergunta a idade, você pergunta a altura, você pergunta o peso, você pergunta o objetivo. Lá na frente você pega esses dados que você reuniu e apresenta para ele novamente. Olá, fulano de tal, você coletou o nome dele nas primeiras etapas. E lá no final você chega assim, olá, fulano de tal, chama ele pelo próprio nome, porque você coletou essa variável lá no início do funil. Fala assim, olha, eu vi que você está com o objetivo de X, Y, Z, perder tantos quilos em tantas semanas. Aqui está o seu planejamento personalizado para você. Me chame no WhatsApp. Ou clique aqui e faça a sua compra. E lá você coloca o link do produto que você vai vender. Douglas, como que eu personalizo esse produto? Tem N formas de fazer isso, mas não é o objetivo aqui hoje. Eu gastaria 2 horas explicando isso para vocês. A gente pode voltar aqui e falar sobre personalizar o produto. Mas enfim, quiz e também o quiz gamificado, que eu falei que é a nova onda do momento. O quiz gamificado, ele precisa ter uma sensação de recompensa.
além de ter a personalização, ele tem que ter a sensação de recompensa, de sensação de bônus que ele vai conquistando, de pontos que ele vai adquirindo, para lá na frente ele trocar por algo. O preço que ele vai pagar, ele acaba sendo justificado pelo game que ele acabou vencendo, que ele acabou ganhando e acumulando pontos. Ele troca os pontos pelo bônus, ou ele troca os pontos que ele acumulou pelo desconto. Então, um quiz gamificado, ele traz essa sensação de jogo, de avanço, de níveis, de level. E daí você pode utilizar vários artifícios, várias ferramentas de jogos de tabuleiro, jogos de papel, jogo da memória, jogo de dominó e vários tipos de jogo, e introduzir ele dentro desse quiz. Roleta também funciona muito bem. E você introduz esse quiz, esses jogos dentro desse quiz para dar a sensação que, além dele estar personalizando, ele está jogando e está distraindo. Porque a gente sabe, né, no mercado de cassino, no mercado de jogos online, a gente sabe que a liberação da dopamina e a sensação de sempre estar ganhando e levando vantagem, ela está muito associada também com a sensação de compra, de liberação de dopamina. Então o mecanismo de dopamina funciona muito bem. Douglas, como que eu faço esse quiz gamificado? Dá para fazer com ferramentas no-code, depois eu posso voltar aqui e falar sobre isso também para vocês. Dá para fazer também com quizzes. Eu estou ajudando um menino acho que é do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu estou em contato com ele no WhatsApp e ele está criando uma plataforma de quiz com gamificação. Então o quiz dele já tem essas ferramentas já prontas. Você não precisa saber programar, não precisa saber fazer nada. O quiz dele já tem essas ferramentas que você já coloca, arrasta e solta, e já coloca lá essas ferramentas de interação como se fosse um jogo. Tá? O próximo funil de aquisição, funil de formulário, Typeform, tem... eu não vou lembrar o nome de outros. Mas enfim, o mais famoso é o Typeform. É um formulário, como se fosse um formulário do Google. O próprio formulário do Google funciona muito, muito bem. Se você for rodar tráfego pago, tem um formulário nativo do próprio Facebook. Lá dentro do gerenciador de anúncios você consegue criar um formulário, se não me engano, de até 5 etapas, onde você colhe perguntas, você cadastra lá as perguntas, as respostas que você quer obter. E depois disso ele cai ou numa página ou direto no WhatsApp através desse formulário nativo que foi criado dentro do próprio Facebook, do Meta Ads. E tem o formulário externo que eu falei para vocês, o Typeform. Typeform, deixa eu anotar aqui. Typeform ou até mesmo Google Form. O Typeform é pago, uma ferramenta paga, ela não é barata, nunca contratei ela. Tem outras opções também gratuitas, freemium, né, que a gente chama. Eu só não vou lembrar agora o nome de cabeça. Depois me chama no WhatsApp se você tiver interesse, me chama que eu te forneço essa ferramenta. Eu usei ela uma época, mas eu não vou lembrar agora. E tem o Google Form, tá? Que é gratuito e funciona super bem. Eu uso também na minha estrutura interna. Uso bastante. Outra ferramenta de captação de clientes, VSL, que a gente chama de vídeo de venda, Video Sales Letter, que é um vídeo de venda altamente persuasivo, altamente carregado de gatilhos mentais e geralmente com uma duração ali de 30, 40, até 50 minutos. Já vi VSL de 1 hora. Douglas, como assim? Que loucura! O cara cai num vídeo e naquele vídeo ele tem um enredo, ele tem uma narrativa envolvente. Nos 3 primeiros 4 minutos, 5 minutos, tem uma história muito forte que a gente chama de lead, e essa lead ela garante que a pessoa fique curiosa para assistir até o final. E entrega-se muita coisa dentro desse vídeo de venda. Ele não é 100% só venda, até mesmo porque ninguém aguenta isso, ninguém vai ficar até o final. Mas tem toda uma história que conta ali dentro desse vídeo de vendas, tem um mecanismo que é apresentado, aí tem a transição para a oferta, apresenta-se a oferta com prova, com depoimentos, a precificação, ancoragem, urgência, escassez, enfim. A gente pode fazer um dia só aula sobre vídeo de vendas. E tem também a Mini VSL, também desenvolvida por um brasileiro lá da Bahia, estava até assistindo um podcast dele recentemente, chama Express, VSL Express. É uma mini VSL, ele basicamente retirou o mecanismo, a parte de história dessa VSL, ele deixou apenas os argumentos lógicos, e ela é uma VSL mais direta ao ponto. Ela acaba durando menos, 10, 15 minutos, e é uma VSL direta ao ponto. Chama de VSL Express ou Mini VSL, que dá para introduzir inclusive dentro de formulários de quiz e formulários de Typebot, essa mini VSL. Douglas, em qual momento eu coloco essa mini VSL?
lá no final. A pessoa percorreu o quiz, seja gamificado ou um quiz normal, dinâmico, ou percorreu o Typebot, lá no final ela recebe uma VSL, uma mini VSL. Tem que tomar muito cuidado. A gente pode voltar aqui, eu estou querendo fazer essa aula já tem muito tempo. Venda é timing, venda é tempo, você tem que saber acertar o tempo com que você vai fazer essa oferta. Se você faz um vídeo de venda, ou um quiz, ou um Typebot, ou a sua conversa no WhatsApp ela é muito longa, muito extensa, muito chata, igual esse vídeo está ficando muito longo e já está me irritando, o cliente ele não contrata, porque ficou muito longo. E se fica muito curto, se muitas pessoas chegam até a sua oferta no vídeo de venda, você não qualifica o suficiente, você não mostra para ele a real necessidade dele comprar naquele momento, ou você não planta uma semente no coração dele que aquela lá é a solução do problema dele. Então, não pode ser nem muito longa e nem muito curta, tem que ser o tanto certo, o tanto ideal, tá? Tem um funil que é muito parecido com o VSL, que é o funil de webinário, é parecido com uma aula que você vai lá, apresenta essa aula, ela tem data marcada, hora marcada, e aí você apresenta desse jeito aqui. Confesso que nunca tentei para o nosso nicho, tá? Mas funciona em outros nichos, não sei se o nosso nicho funciona. Tem um funil de low ticket, esse funil aqui é padrão, funciona muito bem também, é a segunda estratégia que mais funciona, a primeira é o tráfego direto para WhatsApp, e a segunda estratégia que mais funciona é o de low ticket. Esse low ticket ele pode ser vendido com qualquer uma dessas estratégias aqui, ó, tanto o VSL, quanto o quiz, quanto o Typebot. Na verdade o low ticket é o produto, é o preço do produto. O low ticket é o produto que pode ser vendido em qualquer um desses funis aqui. Mas eu coloquei aqui para poder mostrar para vocês que você precisa ter não só a sua consultoria online. Você tem que ter um produto mais barato. Porque talvez a pessoa ela não teve ainda o grau de confiança, ele não teve o nível de consciência suficiente para contratar a sua consultoria de 200, 300 reais. Mas ela sim, ela consegue te pagar R$19,90, R$47,90 numa planilha de treino que você já tem pronta, num PDF que você já tem pronto, num grupo de desafio, ou numa semana de algum desafio que você vai fazer, semana da ressaca, não sei, semana pré-carnaval, pós-carnaval, você dá o nome que você achar melhor. E geralmente esses produtos low ticket chegam até R$97, dificilmente passa de R$100, mas pelo que eu venho estudando no mercado, eles giram em torno de 19, 20, 29, né? As pessoas colocam 7 também, 27, mas enfim, isso daí é teste, né? Teste AB, você tem que colocar o preço e ver qual que funciona. Dessa forma você consegue trazer clientes em potencial. É muito melhor trazer uma pessoa comprando, a gente falou isso no vídeo anterior, do que você trazer uma pessoa curiosa que não vai comprar nunca, tá? Sessão estratégica, muito utilizada em mentorias e produtos de ticket mais alto, mas você pode utilizar para vender a sua consultoria, chamando de consulta grátis ou avaliação grátis, e aí você atrai ela por um motivo e ela acaba ficando por outro. Como assim, Douglas? Você rodou um anúncio lá, rodou no Instagram, nos stories, faça uma consulta gratuita, me envie sua foto no direct que eu vou te dar uma avaliação corporal gratuita, uma avaliação postural gratuita. E aí você marca uma chamada de vídeo com aquela pessoa, apresenta para ela o que ela precisa fazer para melhorar, apresenta casos seus de sucesso parecido com o dela, e aí no final você apresenta o seu produto e serviço. Isso aumenta muito a taxa de conversão. Se fosse para colocar essa opção aqui, eu colocaria ela também como uma das 3 mais poderosas para você estar fazendo. Então, consulta grátis e avaliação grátis. Eu diria que eu fui um dos primeiros, tá? Eu digo isso com bastante confiança. Eu fui um dos primeiros, pelo menos aqui, do estado a realizar consulta grátis. Eu faço isso, desde 2019, 2018, eu faço essa consulta grátis, consulta gratuita. Fazia muito no Instagram em live. Quando acabava a live, as pessoas já estavam me chamando no direct para poder comprar, para passar o cartão. Tão bizarro que era. Isso foi no período pré-pandemia ali. Depois da pandemia ainda fiz algumas vendas dessa forma também. Mas enfim, sessão estratégica, né, para mentorias ou então você pode chamar de consulta grátis. Que basicamente é você levar a pessoa para uma chamada de vídeo e fazer uma reunião com ela e dar um diagnóstico, uma solução para o problema dela e no final apresentar o seu serviço. Isca digital. A isca digital ela segue o mesmo princípio do low ticket, só que a isca ela pode ser gratuita também. Pode ser um conteúdo de valor gratuito. Só que entenda, isso já funcionou uma época. Eu tive uma época que eu era fissurado, eu era o louco do e-book. Eu saía comprando
comprando todo tipo cadastrando em todo tipo de página, colocando meu e-mail para baixar e-book, para ver o que as pessoas estavam fazendo ali, para entender o que o mercado estava fazendo e acompanhar as tendências. Só que hoje em dia não funciona tão bem, as pessoas não gostam de ler, essa é uma realidade, mas você consegue fazer essa isca com outro tipo de produto gratuito. É só colocar a pessoa um pouquinho para trabalhar, a mente para trabalhar, que você consegue decifrar um tipo de produto que você consegue colocar ali de forma gratuita que as pessoas vão querer, tá bom? E que funciona muito bem. Não vou dar esse insight aqui agora, que ainda não é o momento. Vou deixar você colocar aqui nos comentários, Douglas, solta o ouro, pô, tá segurando o ouro, solta o ouro, vamos. Coloca aí nos comentários se você chegou 30 minutos de vídeo. Puta merda. Cada vez que passa o vídeo vai ficando maior, mas enfim, vamos lá. E daí ele passa por um funil de remarketing. Ele deixou o e-mail, ele deixou o WhatsApp, ele baixou o conteúdo. Foi gratuito? Não foi gratuito, ele pagou com o e-mail dele, ele pagou com o contato dele. Então ele se cadastrou no newsletter, ele deixou o seu contato no WhatsApp, e daí você consegue fazer um remarketing, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, tá bom? Tem outra também que funciona muito bem, só que eu não sou muito fã de trabalhar dessa forma, mas funciona muito bem. Se fosse para colocar as 4 melhores, ela estaria dentro, que seria grupos e comunidades. Ali dentro você sempre tem uma porcentagem de leads quentes ou mornos, que você consegue sempre que fazer uma oferta, soltar ela lá dentro, sempre vai sair venda lá de dentro. Então é bem tranquilo você ter esses grupos onde semanalmente ou diariamente você dá uma dica, ou você faz uma live fechada para essa galera, ou você solta uma oferta especial, ou você dá um presente, ou você vai fazer um híbrido, né, que é você fazer uma aula presencial num parque, você chama a galera para fazer essa aula presencial coletiva. Então é muito interessante apresentar esses eventos dentro desses grupos, e daí você vai criando esse senso de comunidade e pertencimento, e isso converte muito, muito. Eu faço isso, mas faço de uma outra forma, acaba não sendo diretamente em grupos, mas eu crio esse senso de comunidade através da comunidade dos fisiculturistas, né, que eu preparo. Já preparei mais atletas, hoje não tem tantos atletas assim, mas é mais ou menos o mesmo princípio de tribo, de comunidade, de pessoas que caminham juntas em prol do mesmo objetivo. Bom, chegando aqui ao final, se você gostou, deixe seu like. Se você chegou até o fim, eu sei que você está engajado, eu sei que você está precisando melhorar, você está a fim de aprender e aprimorar, aperfeiçoar seu conhecimento. Isso é muito importante, eu te parabenizo por isso, tá? Te parabenizo por isso. Se você chegou até o final aqui, fala assim, ó, guerreiro de fé nunca gela, deixa aí nos comentários. Você vai comentar e vai clicar no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aí, que é o link da minha mentoria. Ela tá com preço imperdível. Essa mentoria já foi vendida até 5K e hoje ela tá com preço assim, preço de banana. Não é nem a parcela que você iria pagar anteriormente, e eu tenho certeza que o conteúdo que você vai obter nessa mentoria, já na primeira semana, aplicando as estratégias de venda, de negociação, de script, você já tira esse dinheiro todo para trás. Então é um investimento que você faz em você. Eu vou deixar aqui no primeiro comentário, e o YouTube também vai estar recomendando um vídeo aqui para você aqui do lado. E é isso, te vejo no próximo vídeo, até mais.